6, 6, 5. Erro crítico. Take-Two no ar. Take-Two. Olha só, presença ilustre de Ciro no Take-Two. Eu vim fazer esse Take-Two aqui, mas eu não quero que os ouvintes acostumem não, velho. Eu vim fazer porque eu não tinha nada melhor pra fazer, então eu vim fazer isso. Mas não acostuma, Falou o cara importante, né, cara? eu sou uma pessoa requisitada, né? Diferente. Youtuber muito importante, é um digital influencer, o Ciro. Eu tô mais pra digital influenciado, não influencer. Bom, pessoal, continuando a nossa saga aí dos Take-Two, né, João? Eu e o João gravamos aí 2 Take-Twos já, onde a gente começou a contar a história daquela nossa campanha de D&D, que criou o mundo onde hoje a gente joga a nossa campanha atual de grupo de D&D. A ideia aqui, só para recapitular, é contar tudo o que aconteceu nessa campanha, para que depois a gente possa começar a dividir com vocês as histórias atuais dos nossos jogos, que é a história de um novo grupo, que existe 10 anos depois do final dessa campanha que a gente está contando agora. Novo grupo, entendam novos personagens. O jogador é tudo os mesmos. O grupo era João, Ciro. O João tinha acabado de morrer, o personagem dele que era o Aramir, um guerreiro, e ele ia começar a próxima sessão, que é o que a gente continua daqui pra frente, com o Mago Elfo. O Ciro continuava jogando com o Monge, né, que era o Oliver. Eu devo dizer que assim, o Aramir e mais pra frente o Nanko foram os personagens do João que realmente importaram. O meu personagem que realmente importou foi só o Oliver, velho. O próximo é uma merda. E aí o Luiz jogava com o clérigo, com o Lucius. Até ele falecer, né? Coitado do Luiz. E o Gustavo, na época, jogava com a gente. Ele tinha acabado de entrar na campanha jogando com o Milo, que era um halfling ladrão. No episódio anterior, a gente contou como é que esse ladrão entrou pro grupo. E agora a gente retoma a história da campanha após o fracasso que o grupo encontrou na Torre do Malaef, onde o Aramir morreu. Sim. O grupo então teve que voltar pra Nissa, e como a gente disse no último episódio sobre a campanha, o grupo ainda não tinha entrado na milícia, que era a grande ideia da campanha, né? Sim. Então havia acontecido vários problemas ali no grupo. Esses problemas até então tinham impedido o grupo de avançar na história, e a ideia agora, com a entrada do Ivérios, era tentar deixar o grupo um pouco mais equilibrado e não menos só porrada, né? Entrar um mago, um cara que consegue pesquisar, ler livros, tal, e estudar histórias, e tentar com isso fazer com que a campanha entrasse aí nos trilhos, né? Há controvérsias a respeito dessa nossa intenção, uma vez que esse mago era 2 vezes mais sangue no zóio que qualquer outro personagem da aventura. Então ele tinha senso de justiça, é isso que tipo, matar as pessoas pelas costas. Mas beleza, vamos lá. Então vamos lá. A história do grupo continuou quando o grupo saiu da Torre do Malaef, vamos lembrar ali, e quem tá acompanhando pode dar uma olhada no mapa que foi colocado aí no episódio anterior. A Torre do Malaef era um antigo posto de guarda de Nissa que fica perto da cidade. Então tem uma estrada aí que sai de Nissa, que vai rumo ao norte, e seguindo essa estrada, na primeira intersecção ali, próximo à primeira intersecção, existe um posto, que era um antigo posto de guarda, que havia sido abandonado ali nos últimos anos, e o Malaef, que era um clérigo de Eritnu, tinha tomado esse lugar. O grupo tinha ido lá tentar resolver a questão da maldição, não tinha conseguido e voltou. Conversar com o clérigo. A gente tinha ido conversar. Não deu muito Agora as pessoas não querem conversar com a gente, velho. Não, ele conversou, mas ele propôs uma troca, né? Olha, eu ponho vocês, o objetivo de vocês, eu entro em contato lá com o meu Deus, com o Erifnu, né? Isso. Pra gente ver se rola aí uma renegociação dessa maldição, mas primeiro vocês têm um bicho lá em cima da minha torre que tá me incomodando. Vai lá, derruba o cara e que a gente conversa. E a gente não conseguiu derrubar, né? Era a Hydra, onde o Aramir morreu, e aí de lá vocês fugiram. Então, mas aí que tá.
Um grupo tem que ser muito burro, né, mano? Porque assim, é um bando de moleque imbecil procurando um clérigo fodão. Tá. Esse clérigo fodão é capaz de falar com Deus. E ele fala, velho, briga com aquele bicho que tá me incomodando. Eu não vou brigar por quê? Porque o bicho me bate. Então vai vocês que são dispensáveis. A gente tinha que ser muito burro. Eu falava, velho, beleza, vamos ganhar aventura, Cara, XP, a gente volta pra Mas esse cara. antes disso, teve um personagem burro que fez o pacto, então... Puta, esse personagem era foda, mano. Foda. Se não fosse o pacto, tava todo mundo morto na aventura. Pra Goblin. Pra Goblin. Você tem noção que é todo mundo morrer pra Goblin? É melhor morrer pra Goblin do que fazer pacto com Deus e ficar devendo pro Deus. O Deus da matança, Deus né? tá matando. Não, qualquer pacto é melhor que morrer pra Goblin. De qualquer maneira, a ideia então era trazer o grupo de volta pra capital. Vocês lembram, a gente falou que o grupo, desde as primeiras sessões, estabeleceu meio que um posto ali de encontro. Ninguém do grupo tinha casa, tinha residência fixa, então todo mundo ficava na Caldeira, que é uma estalagem muito famosa em Nissa, que ela é comandada por uma taverneira chamada Sônia, e o grupo acabou ficando, assim, de alguma maneira, não amigos, mas conhecidos, até então eram conhecidos, clientes conhecidos. O grupo resolveu voltar, se hospedar novamente na Caldeira, que era o lugar que o grupo conhecia, e a ideia era que a partir daí a história voltaria a se desenrolar com a saída do Aramir e a entrada do Ivérios, e foi nessa taverna que o grupo encontrou o Ivérios. Quem era o Ivérios, João? Já que o Ivérios era um personagem seu aí, cara. Como já foi dito, ele era um elfo, mago. Por que um mago? Porque a gente tava com 4 caras de frente, né? Isso. A gente tinha um ladino, um monge, um clérigo de luta, quase que guerreiro. usava uma massa e um guerreiro na época. Então eu precisava alguém aí pra fazer um backgroundzinho, né? Precisava de alguém pra partes... Pros desafios intelectuais. mágicos do Tipo, grupo. ler pergaminho, ler diário, ler Coisa que mapa. faltava, né? Coisas totalmente inúteis. Eu acho que um grupo com 4 guerreiros pode sobreviver a qualquer coisa desse tipo. Qual não que é o foi o que problema? aconteceu. Né? Arromba no peito. Não foi o que Não foi o que aconteceu. aconteceu. Por isso que a gente adotou outra estratégia. Não, e você vai ver que a nossa estratégia vai falhar miseravelmente, porque o Férez morre rápido. Mas vamos lá, ele não morreu ainda, ele está vivo. Na verdade, ele acabou de aparecer. Ele acabou de aparecer. Mas não se ouvintes, não se apeguem a esse personagem. não vamos criar uma empatia muito grande com esse personagem aí para não frustrar. Bom, vamos lá. E aí na Caldeira, então, que era aquele ponto de encontro, a gente começou a apresentar ali, e a partir da entrada do Ivérios, isso veio junto, né? Um grupo de NPCs que meio que perdurou ou foram mais ou menos importantes durante toda a campanha, né, cara? Uhum. A gente teve um primeiro NPC que foi a Alice. Na noite que o grupo conheceu o Ivérios ali na taverna, eles conheceram uma elfa, que era uma barda que tava tocando ali na taverna, que era a Alice. Eu não vou falar sobre os atributos físicos dela. Imaginem um personagem com, tipo, carisma 20, já é o suficiente pra falar. O grupo tava ali, conversando com o Ivérios e tal, e aí, Ivérios, tal, vamos aí, tamo junto, tal. O Ivérios, a gente, como grupo, a gente já faz um bom tempo aí, né, que a gente tem como hábito não dificultar a interação entre personagens, né, pra gente não gastar muito tempo resolvendo conflito idiota entre os personagens e a história não avançar, né? Então foi fácil ali pro Ivérios se aproximar dos caras e sentar na mesma mesa. Essa é até uma dica aí pra você que sei lá, começou a jogando PG, mestrar, né? cara, tipo... já faça um lance antes aí de background pra facilitar, porque quantas aventuras nossas não começaram e terminaram no momento do grupo se unir. Então assim, faça uma cama pra que aquele personagem novo que tá entrando ou pra união do grupo ser fácil e ir pro objetivo da aventura, senão descamba às vezes. E uma dica também é para o jogador, gente, ó, o mestre, ele tenta fazer essa cama, ele tenta fazer uma coisa, mas cara, quando um não quer, dois não briga, velho. Se alguém no grupo pegar no pé e falar que não vai ajudar, não vai facilitar, não existe jogo que anda. Então assim, quem é jogador, dá uma ignorada em algumas coisas, passa por cima um pouquinho de certos bons sensos e, mano, adequa o cara no jogo e pronto, cara. Vamos botar o bagulho pra andar. A partir até da criação do personagem, né? Assim, o cara vai entrar com um personagem novo, ele já sabe qual é o estilo do grupo e tal. Não vai criar um cara que é totalmente avesso incompatível, Então, nessa noite aí, a gente tava lá na Caldeira e a gente acabou meio que sendo os protagonistas da prisão de um NPC bastante importante na aventura. Como é o nome dele? O Julian D. dos Leves. Julian D. dos Leves, que era o líder da guilda, se eu não me engano, o líder da guilda de ladrões. capital. E ele entra na taverna tentando fugir, né?
tá fugindo com alguma coisa na mão, papéis na mão, se não me engano. Isso. E a gente ajuda a prender o cara. Mais uma vez. Segura o cara. Mais uma vez, eu posso botar o meu dedo de culpa nisso, porque a gente tinha um paladino neurótico no De grupo. São Kubert, né? Isso, e ele era neurótico, ele era leal bom e ele abominava qualquer tipo de contravenção. E aí ele olhou pra aquilo e falou, velho, aquele cara é ladrão e tá fugindo. Aí o meu personagem muito bondoso fez o quê? Levantou e derrubou o cara com uma rasteira, se eu não me engano, alguma coisa assim. E nisso a gente conhece esse cara aí e é meio que motivo da prisão dele. Ele vai preso, aparentemente ele tava fugindo com alguns documentos, né? A gente entrega ela pros guardas e é nóis. Fizemos o nosso papel de bom cidadão. Leve os documentos que eles estavam carregando. Tá aqui os documentos que ele tava roubando, tá aqui o cara, o meliante, polícia, pode levar. Prisão do cidadão, isso aí chama lá nos Estados Unidos. Ficamos felizes pela nossa boa ação E fomos dormir. e descobrimos que a gente fez merda. E aí, ao dormir, o que aconteceu? Os caras que apareceram aí pra derrubar o Júlia foram praticar foram degolados, né, durante a noite. À noite, exatamente. Dentro do quarto da estalagem. O que importa O Oliver e o Oliver. Lucius. É. o assassinato falhou miseravelmente. Quase, né? Alguém tentou matar, né? Os caras que derrubaram. Que derrubaram. Vamos lembrar que o Julian, como o João falou agora, ele era o líder da guilda de ladrões. Então, assim, não ia passar impune na cidade, numa das tavernas mais movimentadas, que, pô, aqueles caras ali ajudaram o cara a ser preso. Exato. O assunto correu a boca miúda e aí Pois é. alguém e além foi de ser cobrar o preço. degolado, se eu não me engano, o instrumento da degola era envenenado, não era? Era envenenado. Mas Oliver passou no save intro de fortitude. E Lúcius não. Lúcius não. Logo, Lúcius um mês de cama. Oliver bom no dia seguinte. É isso aí. Com uma poção de cura, qualquer coisa cura. D&D, né, velho? D&D é lindo de Jesus. Bom, aí o time continua ali tentando entender, pô, o que aconteceu com a gente? Vamos investigar isso aqui. E vamos lembrar que o Oliver, ele era um monge, né? E esse monge, ele foi treinado no monastério perto de Nissa. É um monastério que fica ali logo atrás da cidade, né? E esse monastério é comandado por uma monge chamada Elise. Que tinha um crush secreto pelo Oliver, né, velho? Ou talvez o oposto, não sei. Ou talvez um pelo outro. É isso aí. Um pelo outro não rolou, não. E aí o time... Não, eles só não chegaram nos finalmente porque o Oliver morreu antes, mas até hoje ela vive de luto. E aí o que acontece? O grupo foi lá falar com essa monge e acabou sabendo que antes desse grupo, essa monge fez parte de um grupo de heróis ou antigos heróis que eram, assim, de níveis maiores do que esse cara. E esse grupo antigo, ele era composto, pelo menos, por essa Elise e pela namorada do Julian. Uma menina chamada Juliet. Que também é um NPC importante na história, né? Que é meia-irmã da Barda Alice, que o grupo conheceu 2 noites atrás aí. Que tava fazendo musiquinha lá no... No final das contas, tudo se entrelaça. É isso aí. E a Juliet era simplesmente a mais famosa e conhecida assassina do reino. Exatamente. E, possivelmente, foi ela que tentou matar o grupo por ter participado da prisão do namorado. Pessoa incompetente, né? Porque se eu sou um personagem level 15, por exemplo, assassino, eu teria matado esses personagens meia boca de level 6. É legal ver o Ciro, assim, com toda essa soberba do Oliver aí, né? A gente sabe o que acontece com o Oliver ao longo da campanha, né? Pode ser que ele morra por uma besteira, pode ser. O grupo descobre aí que a Juliet é uma assassina conhecida. Uhum. E o grupo também descobre que a Alice, ela tá na cidade porque a Juliet escapou de algum lugar e ela veio pegar a irmã e levar a irmã de volta. Sim. Porque a Alice é uma barda super do bem e ela tem uma irmã, que é essa Juliet, que é uma assassina, que ela não gosta que essa mulher fica solta aí matando geral. Sim. Né? É isso aí. E o grupo conhece, então, que, pô, existe esse ladrão, que é namorado dessa mina, que, por sua vez, é meia-irmã dessa outra menina aqui, e que essa assassina aqui já foi de um grupo de aventureiros antigos, onde a mina que treinou o Oliver fazia parte. E nessa, a gente ainda tentando, né, a vontade de entrar ali de tentar entrar na milícia, né? Entrar na milícia. E aí o grupo descobre que aquela boa ação que o grupo fez de derrubar o cara e levar pros guardas, ela teve um desdobramento interessante, porque o cara que aparentemente até então era só um ladrão, foi condenado à forca. Exato. E aí o grupo meio que se sentiu, pô, velho, vamos matar o cara por nossa culpa. Talvez aquela mão de ferro do Teobaldo II lá tá sendo muito pesada. Vamos tentar impedir que o cara morra.
E aí o grupo vai atrás de um jurista de St. Hubert pra tentar ali interceder nas leis locais e impedir que o Julian morra enforcado. Isso é conseguido, eles conseguem que o Julian só simplesmente fique preso. Acho que primeira vitória do grupo, né? Impedir que o ladrão morra. Se você analisar bem, foi a primeira vitória do grupo e foi o que determinou o sucesso do grupo mais pra frente. Porque assim, toda vez que a gente tentou ser muito herói, a gente se fudeu. Toda vez que a gente tentou defender um ladrão, alguma coisa assim, a gente foi extremamente bem sucedido. Pode ser que a gente tenha que ir mais pro lado negro da força. Exato. Isso aí. Pode ser que o grupo começou a pensar isso aí nessas aventuras. Nesse momento. Bom, e aí o grupo consegue salvar o Julian da morte e, por intermédio ali, o Milo volta ali a fazer pesquisas na cidade, tentar encontrar membros da milícia e volta a falar pros caras da milícia, olha, eu tenho um grupo e a gente realmente tá interessado em entrar aí na tua milícia, mas porque a gente tá vendo que esse rei aí vai matar geral mesmo. Ainda mais pro Miro, que tá um ladino, né? E esse cara falou, ó, é o seguinte, cara, eu tenho uma proposta pra você, eu consigo fazer vocês chegar no grupo. Só que a milícia hoje precisa daqueles documentos que estavam com aquele cara que tá preso. E esses documentos estão no castelo. E a gente só conhece uma pessoa capaz de entrar nesse castelo e pegar esses documentos de volta, que é uma mina chamada Juliet. Só que essa mina tá sendo caçada pela irmã. Então vocês querem entrar na milícia? Dá um jeito de impedir que a Barda prenda a irmã, pra que a irmã tenha liberdade pra invadir o castelo em nome da milícia e pegar esses documentos para a milícia. Isso aí. É nesse momento que a gente sente a única parte não maculada da nossa alma, que já tinha sido vendida, sendo vendida mais vezes, né? Isso aí. E o grupo acaba entrando no meio da briga ali familiar, toma o lado da assassina que acabou de tentar matar o grupo, e ao invés de ajudar a Barda do bem. Totalmente a favor dos nossos alinhamentos. E aí acaba que a Juliet, a Barda fica meio puta com o grupo, vai embora da cidade, porque não conseguiu prender a irmã. E acusa a gente que cada morte que a irmã fizer a partir daquele momento pesará na nossa consciência. Coisas do tipo. Oh, coisa... Só que a Juliet cumpre a missão. Ela entra no castelo e ela tira esses documentos aí, né? Ela tira esses documentos do lugar. Enquanto ela tá fazendo isso, como o grupo cumpriu a missão dele de abrir caminho para que a Juliet faça o assalto, o grupo é levado finalmente pra milícia. Não, mas tem um detalhe, né? Que esse imponente Oliver, né? Sim. Mais uma vez vende. porque- ele gosta de vender a alma pras pessoas. Porque né? não, porque pesou a consciência, gente. O Oliver era um herói, o Oliver era assim, bom. Já que a gente não deixou a Alice levar a Juliet, ele fala pra Alice que no futuro ele se compromete o grupo a Não, eu não comprometi o grupo. Eu comprometi a mim mesmo. Você comprometeu o grupo, né, velho? É verdade, o Oliver manda uma carta, né, pra Alice. Ele Fala manda ó, uma eu sei que você tá carta. puta, mas fica o seguinte, entrar na milícia é importante por um bem maior, porque o reino tá começando a se fuder, mas eu te garanto que a gente ainda vai te ajudar a prender a tua irmã. Coisa que a gente faz, né, cara? Até o final da campanha a gente faz. Mas isso não vem ao Mais caso. ou menos. Isso não vem ao caso. Pois bem, então a gente tem a Juliet invade o castelo, pega os documentos que o Julian tava levando, o grupo, como cumpriu a missão, entra no radar da milícia. Sim, a gente é convidado a falar com o líder da milícia, né? Exato. É nesse momento que a gente conhece... O Bill Golden Blade. Por que Golden Blade? Porque ele tem uma espada dourada. Exato, ele tinha uma espada de 2 mãos dourada, ele era um guerreiro que fazia parte do exército de Nyssa antes da guerra, durante a guerra, na verdade. Sim. Ele é um dos caras, como a gente explicou lá atrás, que quando Titânia anexou, ele escolheu deixar o manto de lado, ele não quis continuar sendo guarda, porque ele era um cara fiel à bandeira dos Leões Azuis e não queria ser um Falcão Branco. E ele fundou a nova ideia da milícia. Depois que o Guilherme lá fracassou em toda aquela história que a gente falou, ele é o cara que começou a organizar de uma maneira menos impulsiva essa ideia de uma milícia separatista. Ele era meio que o segundo em comando na época do Guilherme, né, e tal, não sei o quê. E diferente do Guilherme, que resolveu, tipo, pegar meia dúzia de pessoas e correr em direção a um castelo fechado, dá o golpe. Vamos dar o golpe. Porque o Guilherme de Itri, ele foi com tudo, né? Ele juntou uma galera e falou, vamos derrubar, vamos matar o rei. Mas não foi tipo uma galera juntou 2.000 peão, não. Foi tipo 6 peão, velho. É um grupo de RPG, assim. Ele juntou tipo 6 carinhas e falou, vamos invadir o castelo. Sabe nesse castelo fortificado com 400 guardas? Então vamos invadir em 6 e matar. O Guilherme de Itri, como NPC, é tipo nós jogando
jogando. Assim, uma missão louca. Tipo isso. Com garantidamente falha. Garantidamente vai dar merda. Qual é o melhor plano? Vamos lá e descer o cacete nesse desse rei. Sabe qual que foi a diferença entre o Guilherme Dieter e nós? A gente fez o pacto, que a gente não, no momento que a gente ia morrer. Ele não fez. Ele não fez. Ele preferiu morrer. E além do Bill, a gente também encontrou lá os ajudantes deles, né? A Cássia, que era uma ladra, né? É, e o Gustav, que é um aprendiz de mago, né? Exato. Um porcariazinho, né? Ou seja, nessa sessão, ou nessa, na verdade foram algumas sessões de estudo. Né? Foi. Nessa parte da campanha, vocês conheceram o grupo que era como se fosse o core da milícia, que era o Bill Goldenblade e as duas pessoas que ele mais confiava. Que era a Cássia, que era uma ladra, o Bill era um guerreiro, e o Gustav, que era um mago. Esses caras eram, assim, o core ali da Brigada do Amanhã. Vocês descobriram ali naquele momento que a milícia tinha até um nome já, né? Eles se auto-intitulavam a Brigada do Amanhã. E do outro lado vocês conheceram NPCs que também eram importantes pra história, que era a Alice, a meia-irmã dela, que era a Juliet, o Julian, Dedos Leves, que era o ladrãozinho, namorado do coisa e tal. Isso aí. E aí foi nesse momento que o Bill, ele propõe a primeira missão aí, não é? Isso. A primeira missão do grupo pra milícia, né? É meio que a passagem de entrada, né? A gente já meio que tava dentro da milícia, mas dependendo do nosso resultado dessa missão, a gente ou seria realmente aceito, pregar com ou seria a confiança, gente meio que botado pra andar. Exato. E essa missão era uma missão relativamente simples, né? E assim, a gente tem que dizer também que para o Bill, naquele momento, seria ótimo ter a gente, porque ele não tinha... Ele não tinha heróis. Ele não tinha heróis. Era pisante. Era assim. ele, a Cássia, o Gustav e o resto era pisante. Eu lembro que nessa época, tipo, a Cássia e o Gustav já eram níveis bem mais baixos do que a gente. Eles eram nível tipo 2, 3, assim, vocês já eram nível 5, 6, assim. Não, a gente já tava quase 7, 8 já, mano. Sei lá. Mas eles eram personagens... Eles eram um personagem de nível baixo, a gente era personagem de nível mais ou menos. E o Bill, ele era um pouco mais forte. Mas a gente entraria na milícia praticamente como o segundo grupo mais forte da milícia. Com certeza. A gente, como tudo que a gente faz parte, né, a gente ia entrar como, assim, as pessoas mais usadas... da milícia. E descartáveis que a milícia tinha. Os expendables da milícia. Mas a primeira missão é simples, né? É resgatar, acho que fundos que foram tirados da milícia. A milícia foi... roubada. Foi roubada, não. Ela foi confiscada. Confiscada, né? Isso. E aí... Porque o governo não rouba, o governo cobra impostos. É isso aí. E aí tem mais uma missão bem sucedida que a gente recupera, eu acho. Isso, vocês conseguiram interceptar um grupo de guardas que tava levando a grana da milícia para um castelo. Vocês conseguiram interceptar porque a milícia não ficava dentro da cidade, eles tinham um esconderijo fora. E aí esses caras tinham invadido antes, tinham pegado essa grana, estavam voltando pro castelo, e vocês conseguiram interceptar esses caras antes de chegar em Nissa, pegar a grana de volta, não mataram os guardas, conseguiram. Missão 100% bem sucedida, velho. E aí vocês voltaram e o Bill falou, posso confiar nos caras, os caras são competentes. E aí né? O bicho começa a pegar, é aí, né? É isso aí. Acho que assim, agora sim começa a campanha. A campanha, né? Do tipo, a gente teve... Ainda tá com a maldição, porque os perrengues a gente não conseguiu solucionar. A gente fez várias coisas aí, tipo... né? Tipo, derrubamos, atrapalhamos, depois ajudamos. No fim das contas, agora a gente tava na milícia e tínhamos já, beleza, assim, não era uma confiança plena, mas tinha mostrado o Bill valor, já fala né? assim, beleza, os caras foram lá, recuperaram, enfrentaram soldados, né? Poderiam ter sido presos, poderiam ter sido mortos e tal, e estão aí. E agora, vem a missão mesmo, que começa a treta, né? É nesse momento que a gente percebe como ter falhado em uma única missão teria facilitado muito o futuro dos personagens. Se a gente tivesse falhado e o Bill tivesse falado, esses caras são uns merda, eu vou dar só missão inútil pra eles, nossos personagens, velho, não ia ter subido tanto de nível, mas ia estar todo mundo vivo. Tá. Mas não. No final da campanha eu tá curtindo uma taverna. Isso, ia estar todo mundo de boa. Agora, não, o que a gente fez? A gente foi bem cedido. Aí o que acontece? Que quando você se dá bem no trabalho, o que você ganha? Só que mais assim, trabalho. Só que assim, o que acontece? Né? Nesse final aí a gente ia tá vestindo Titânia, né? Vocês iam estar tudo de branquinho, né? Ia estar de azul. De menos.
Por que era tão importante Aqueles a papéis. Juliet pegar aqueles papéis de volta? Porque os papéis são esses aqui. Ele entrega pra vocês um diário cheio de trava mágica, escrito numa língua que nenhum de vocês lia. E aí vocês compraram magias e tal e conseguiram ali, com a ajuda do Ivérios, ler e destravar esse diário. Tá vendo? O Ivero já começou a fazer diferença, cara. É isso aí. Qualquer mago contratado tinha feito a mesma necessário coisa. mago. Não, é, não e podia aí, ser- aí ia não podia saber. ser. Ia ler Não podia ser o inutilzinho do Bill, velho. O inutilzinho do Bill, a gente Não, comprava era as magias, o Gustav, ele faria do Não, mesmo jeito. mas era importantíssimo o que estava escrito nesse diário. Pra campanha toda, Foi a coisa mais importante. Era, coisa mais era importante que o aconteceu até ali. documento importantíssimo mesmo. era um diário, né? Na verdade, esses Isso. papéis eram um diário de uma Drow, que é uma elfa negra, que geralmente são personagens malignos, né? Exato. Mas, obviamente, como tudo é relativo, essa elfa negra, ela era do bem. Ela era uma elfa negra amante do antigo mago do castelo, na época que Ulisses era o rei, né? Um senhor chamado Benion. Benion. Esse é um NPC que também, assim, aparece o nome dele agora na campanha, pela primeira vez, e lá na frente vai ter um papel muito importante Sim. na campanha, né? E essa menina, essa Drow, que escreveu esse diário, ela era uma amante desse mago. O mago, vocês souberam ali pelo diário, que ele deixou a cidade antes Do final da guerra. do final da guerra, e ele deixou uma missão pra essa amante dele. Cuidar de uma criança. Cuidar de uma criança. E aí ele conta nesse diário que o Ulisses, o antigo rei, Se apaixonou por uma plebeia. se apaixonou por uma plebeia de Porto Celeste, que é uma cidade bem ao norte da capital, Cidade portuária, uma né? cidade portuária, uma plebeia chamada Edna, e com essa plebeia ele teve um filho, Bastardinho. um bastardinho. E, com isso, o Benion, sabendo que esse filho era um bastardo e que a guerra estava mudando toda a lógica aí, ele falou, opa, Eu vou esconder esse eu tenho que menino. esconder esse menino. E aí, como ele é um cara que ele não podia, pelos motivos dele, que depois a gente vai saber mais pra frente, ele não podia estar pessoalmente incumbido dessa missão, ele passou pra alguém que ele Confiava. muito, que era a Frena, que era essa Drow. Ele falou, olha, pega esse menino e esconde ele. Exato. E no diário conta isso. E aí o grupo falou, opa, o antigo rei, então, teve um filho. Então existe um herdeiro. Então existe um herdeiro. Existe um herdeiro real. Então, Existe um herdeiro. a milícia deixa de ser alguém querendo dar um golpe pra alguém querendo reestabelecer a linhagem de direito. Alguém que luta contra o golpe. Exatamente. É, porque lembrando que com a morte do como é o nome dele? Ulisses. Ulisses, que era o rei, ele não deixou herdeiros. Não deixou. E hoje, a Anitta, antes mesmo até de ser Titânia anexada. se anexar a Anitta, tinha um regente. Porque Tira um não regente que era um primo Um ali primo, do tal, Ulisses, é. que era o Godfrey, né? tinha... Exato. E agora não, agora tinha alguém da linhagem real vivo. E que, lembra que a gente falou nos episódios anteriores, que essa ideia de milícia não era uma coisa que todo mundo via com bons olhos, Não. né? Era um movimento meio que, assim, poucas pessoas entendiam o poder desse movimento. Aí, qual era a ideia do Bill? Pô, agora temos prova que existe um herdeiro real. Isso aqui pode mudar o status da milícia. Pode Porque fazer vai com trazer seguidores, né? Isso, Então, pode agariar pessoas que eram normais, que não davam a mínima pra brigar do manhã, e agora falou, opa, temos um rei. E aí ele chega e fala, então, já que vocês são os heróis que eu conheço, o meu time aqui é um time muito pequeno, eu tenho que ficar na cidade pra continuar salvando a vida das pessoas que podem ser enforcadas por ser traidores e tal, vai ter que ser vocês. E aí, nós vai. Nós Então- nós voltemos. Vão atrás do menino. Vão atrás do menino. E aí essa missão seria o começo do desenrolar da história da campanha, Exato. né? Isso era pra ter acontecido lá no começo. Já rolou assim 5, 6 níveis, personagens já morreram, já tem impacto. A gente é muito objetivo. Já deu balão em Já NPC, deu balão em NPC. NPC que era legal, vocês fuderam, NPC que era Deu. cuzão, vocês ajudaram. E, bom, nesse momento a gente pode falar, a campanha começou. Exatamente. Começou o objetivo principal, né? Porque É. assim, a campanha já tinha começado, porque é normal desviar um pouco do objetivo Um pouco principal, não, né, mas- mano? 6 níveis é um certo exagero. Mas tá bom. É isso aí.
e no próximo episódio a gente vai falar o que aconteceu e como que o grupo começou a resolver o problema de encontrar, com o pouco de informação que o grupo tinha, esse menino. Esse menino realmente existia? Ele tava realmente em Porto Celeste? Ele tava vivo? Quem era a mãe desse menino, essa plebeia por quem o rei tinha se apaixonado no passado e tudo mais? Mas isso fica para um próximo episódio. Eu posso dar spoilers. Não. O menino tava vivo. Vou dar spoilers. O menino A mãe dele vivo. também. A mãe também. E eu vou dar outro spoiler. Véi, foi foda pra caralho pegar esse moleque. Mas é isso, então. É isso aí. Beleza? Assinem o feed. Olhem lá o nosso blog no errocritico.com.br, baixem aí o material dessa campanha, a gente tá subindo aí lá aos poucos, né? a cada Take-Two, a gente coloca aí um pouco mais de informação, o resumo de tudo isso que a gente tá colocando escrito, porque assim, como a gente jogou essa campanha muitos anos atrás, a gente só sabe contar com clareza tudo que tá acontecendo aqui, porque a gente tem um registro disso, né? A gente foi minimamente organizado em registrar tudo isso, e aí a gente vai lendo, relembrando, trazendo aí da memória as coisas e vai contando pra vocês. É só vocês pensarem que o Ivérios, o personagem do João, a gente não lembrava da existência deles. Não, eu lembrava da existência, mas eu não lembro de detalhes. Tipo, como era esse cara mas que nos portava. Mas nas próximas sessões e no desenrolar da história, a gente vai ver que o Ivérios fez bastante coisa. Lógico que fez. Fez. Inclusive matar uma criança pelas costas. Beleza, galera? Falou, galera. Até mais.